Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma breve revisão acerca do movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado. Antes de mais nada, a gente precisa entender qual que é a diferença de um para outro. Quando eu vou utilizar o movimento retilíneo uniforme e quando eu vou utilizar o movimento retilíneo uniformemente variado. Bom, isso é uma coisa bem simples que dá para entender. Um movimento retilíneo uniforme significa um movimento em linha reta em que a velocidade do objeto, a velocidade do corpo, é constante. O que significa uma velocidade constante? Significa que ela é a mesma ao longo de todo o período do movimento. Então, se inicialmente eu tenho uma velocidade de 3 metros por segundo, passado um determinado tempo, essa velocidade ela é a mesma, ok? Então, ela é a mesma ao longo de todo o percurso. É, Quando a gente fala sobre o movimento retilíneo uniforme, a gente utiliza uma única fórmula, que nada mais é do que. Lembra da velocidade média? Quando a gente fazia velocidade média é delta S sobre delta T. E delta S nada mais é do que posição final menos posição inicial. E o delta T nada mais é que tempo final menos tempo inicial. Aqui no movimento retilíneo uniforme, a gente vai utilizar exatamente essa fórmula. No entanto, aqui a gente não considera mais uma velocidade média, não é mais a média das velocidades. Aqui é uma velocidade instantânea, uma velocidade que está acontecendo exatamente naquele momento. Se ela está acontecendo exatamente naquele momento, então essa formulazinha aqui, ó, o tempo passa a ser um tempo instantâneo, ok? Então, essa é a diferença da velocidade média para a velocidade instantânea. O tempo é exatamente o tempo que está ocorrendo naquele momento, não é um tempo do percurso total. Então, sabendo disso, olha só, vamos analisar o seguinte, vamos melhorar essa fórmula. Se eu multiplico aqui cruzado, já que eu tenho uma igualdade entre fração, vou começar multiplicando pelas posições, vai ficar posição final menos posição inicial igual V vezes T. Vou deixar essa posição final sozinha e vou passar o S0 para o outro lado. Se passa para o outro lado, passa positivo. Então, é a mesma coisa que S0 mais VT. Beleza? Esse SF eu posso escrever como sendo só um S. Então, todas as vezes que for um S, significa posição final. Então, essa é a fórmula que a gente utiliza no movimento retilíneo uniforme, ok? Então, relembrando, ó, S é a posição final, S0, posição inicial, V é a velocidade e T o tempo. Para substituir os valores nessa equação, as posições têm que estar em metros, a velocidade tem que estar em metro por segundo e o tempo tem que estar em segundo, ok? Essa é a necessidade na hora de utilizar essas fórmulas. A gente fala que as unidades de medida, elas devem estar no Sistema Internacional de Medida, na unidade de medida padrão, que são essas aqui que eu circulei para vocês. Tá bom? Então, sabendo qual a fórmula, entendendo o que significa cada item da fórmula e entendendo quais são as unidades de medida, fica tudo certinho. Agora, quando a gente fala sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, significa que uma coisa vai variar. E nesse caso, o que varia é a velocidade. Então, a velocidade não é mais constante. Então, se um momento a velocidade é 3 metros por segundo, passado um determinado tempo, essa velocidade vai ser 6 metros por segundo. Passado outro tempo, a velocidade é 9 metros por segundo.
observa que nesse exemplo aqui, a velocidade, ela está variando 3 metros por segundo a cada 1 segundo. Então, aqui, vamos supor, aqui é quando eu comecei a contar, aí 6 metros por segundo é após 2... Opa! 6 metros por segundo é após 2 segundos, 9 metros por segundo é após 3 segundos. Então, observa que a cada 1 segundo, a minha velocidade ela está variando 3 metros por segundo a cada segundo. Isso aqui eu chamo de aceleração. E eu digo que essa aceleração é constante. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade era constante. Isso significa que o corpo ele andava, deslocava distâncias iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, em 1 segundo, o corpo ele anda 3 metros. Em 2 segundos, ele anda 6 metros. Em 3 segundos, ele anda 9 metros. Ou seja, ele tá percorrendo 3 metros a cada 1 segundo. Nesse caso, a aceleração é constante. Aqui não. Aqui a variação da velocidade ao longo do tempo é constante. E variação de velocidade ao longo do tempo é chamado de aceleração. Então, essa é a principal característica do movimento retilíneo uniformemente variado. Fórmulas. Quais são as fórmulas que a gente utiliza nesse tipo de movimento? São 3. A primeira, V igual a V0 mais AT. Então, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. A velocidade para você substituir aqui tem que estar em metros por segundo, a aceleração em metro por segundo ao quadrado e o tempo em segundos. Para decorar, você pode utilizar o vovô à toa, ok? Continuando, próxima fórmula conhecida como fórmula de Torricelli. É essa aqui, ó. Olha só, vi vovó mais 2 antas atrás do toco. Essa é uma outra fórmula. Isso aqui são as velocidades, velocidade final e velocidade inicial. Se são velocidades, unidade de medida é metro por segundo. A é a aceleração e ΔS é o deslocamento. Quanto que o corpo ele andou, quanto que ele percorreu, qual distância, ok? Outra fórmula. Só vou ter mais meio de AT quadrado. Ó, posição final, posição inicial. Velocidade inicial, tempo, aceleração e o tempo. Sozinho vendo TV até meia-noite. Olha só, essa fórmula aqui, se eu pego o S0 e passo ele para o primeiro membro, se ele está positivo, ele vai negativo. Então, vai ficar S menos S0, que nada mais é do que o ΔS. Então, essa fórmula aqui, eu posso reescrever ela da seguinte maneira. Ok? Então, essas são as 4 fórmulas, 4 entre aspas, né? Na verdade, são 3 fórmulas que a gente utiliza quando a gente trabalha o movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando que esse movimento, a aceleração, então o corpo ou ele vai acelerar ou ele vai frear. Isso significa que a velocidade não é constante, ela não é a mesma ao longo de todo o período, tá bom? Bom, dando continuidade, vamos então fazer exercício para entender como que é o procedimento, tá? Então, é o seguinte. Olha só, número 2. Um corpo partindo da posição 4 metros move-se para trás com velocidade de 2 metros por segundo. Então, olha só, vamos ler o enunciado e entender. Então, se ele parte da posição 4 metros, posição é o S. E se ele parte, significa que é da onde ele saiu. Então, posição inicial é 4 metros, ok? Ele está movendo para trás. Se ele move para trás, significa que ele está andando para trás. Todas as vezes que o corpo move-se para trás, a sua velocidade é negativa. Então, eu sei que a velocidade dele
é 2 metros por segundo. No entanto, como ele se move para trás, então é menos 2 metros por segundo. Ele quer que a gente determine a posição, então letra A, ele quer saber qual é a posição quando o tempo é 3 segundos, ok? Só aplicar uma fórmula. Aqui ele não falou nada sobre mudança de velocidade, então significa que é um movimento retilíneo uniforme. Então vamos lá, ó. S igual a S0 mais VT. Essa é a posição final, é quem eu quero determinar. S0 é 4, V menos 2 vezes 3. Expressão matemática sempre começa pela multiplicação. Então, vai ficar 4 menos 2 vezes 3, 6. Então, S é igual a menos 2 metros, ok? Então, ele está se movimentando inicialmente para trás, e inicialmente ele estava na posição de 4 metros. Essa é a posição inicial dele. Aí ele começou a se movimentar e agora, nesse momento, ou seja, passado 3 segundos, ele está na posição menos 2 metros, que é a posição que está antes do número zero, ok? Se ele está se movendo para trás, significa que ele vai percorrer valores negativos de posições, a não ser que ele volte para frente, né? Então, continuando, letra B. O instante, quando ele pergunta instante, ele quer saber o tempo. Qual é o tempo para ele passar na posição de 8 metros, de menos 2 metros? Nossa, Jaqueline, menos 6 metros. Falei dois valores e todos estão errados. Menos 6 metros, ok? Então, olha só. Aqui a gente vai utilizar os mesmos dados do começo do exercício que está lá no enunciado. Esse valor que eu obtive aqui, que a posição é menos 2 metros no tempo de 3 segundos, não vai atribuir nada nesse exercício B, tá? Porque isso é um caso particular, ou seja, quando o tempo é 3 segundos, a posição é menos 2. Mas para eu encontrar o que ele pede no item B, eu vou utilizar apenas os dados que foi me dado no enunciado. Então, vamos lá. Eu quero saber a posição quando é menos 6 metros. Então, no lugar de S, eu vou pôr menos 6, igual. S0 é 4, velocidade é menos 2, e o tempo é quem eu quero determinar. Aqui eu tenho a equação matemática, ó, letra, que é menos 2t, e o resto é número. Menos 2t passa para o primeiro membro, ficando positivo, igual 4, menos 6 passa para o primeiro membro, mais 6. Então, vai ficar 2t igual 4 mais 6 dá 10. E o t eu vou isolar ele, já que o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 10 dividido por 2, que dá 5 segundos. Então, aqui é o tempo de 3 segundos. Mas quando eu estou lá no tempo de 5 segundos, a posição desse corpo, que ainda se move para trás, é menos 6 metros. Ok? Letra C. A letra C ele quer saber o instante, ou seja, ele quer saber o tempo em que a posição é de 8 metros. Ok? Olha só, logo de cara eu falo para vocês. Se o corpo está andando para trás, então ele vai percorrer posições que são negativas. Então, ele vai percorrer menos 2 metros, menos 6 metros, menos 8 metros, menos 10. Provavelmente, esse exercício vai dar errado, porque 8 está lá na frente. E se ele está andando para trás, ele não vai passar por essa posição. Vamos ver se eu estou certo. Olha só, então, ó, eu tenho aqui S é igual a 8, S0, estou analisando a forma, é 4, velocidade é menos 2 e tempo é quem eu quero determinar. Olha, separa a letra de número. Menos 2t vai para o primeiro membro, igual 4 menos 8. Então, vai ficar 2t igual a menos 4. T é igual
menos 4 dividido por 2, que dá menos 2 segundos. Ok? Aí tá. Olha só. Pergunto para vocês: existe tempo negativo? Quando eu olho no relógio, o tempo sempre vai ser um tempo positivo. Olha só, passou 2 segundos, agora é 2 horas, passou 3 minutos. Nunca eu falo, passou menos 2 segundos, ok? Não existe tempo negativo. O tempo é cronometrado a partir do zero. Após isso, os números crescem. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Se eu obtive um valor de menos 2 segundos, significa que esse corpo ele nunca passará pela posição de 8 metros. Não foi erro nenhum com a questão. O que acontece é que esse valor ele serve para mostrar que esse corpo ele nunca passará pela posição de 8 metros. Então, tá bom? Então, o que que você vai fazer? Você fez os cálculos, deu valor negativo, você vai falar, ele nunca passará pela posição X, que aqui no caso é 8 metros, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro isso aí pra gente. Bom, tem o número 3 aqui para vocês fazerem. Vamos passar para os exercícios de movimento retilíneo uniformemente variado. Como eu falei para vocês, os exercícios de movimento uniformemente variado utiliza essas 4 fórmulas, não necessariamente todas ao mesmo tempo, tá? Eu preciso saber qual utilizar. Então, vamos lá. Primeiro, lê o exercício. Um automóvel partindo do repouso leva 5 segundos para percorrer 25 metros. Determine a aceleração e a velocidade final. Então, se ele parte do repouso, significa que a sua velocidade inicial, ela é zero, ok? Ele leva 5 segundos, então o tempo é 5 segundos para percorrer, ou seja, delta S, 25 metros, tá bom? Ele quer saber, vamos separar isso aqui como letra A e letra B. Ele quer saber a aceleração e depois ele quer saber a velocidade, tá bom? Olha só, eu preciso saber qual é a fórmula que eu vou utilizar, que eu com ela eu vou obter a aceleração. Para eu saber disso, eu vou riscar os dados que eu tenho do exercício. Então, olha só, velocidade inicial eu tenho, então eu vou riscar nas fórmulas. Ó, tenho, tenho. Tempo, 5 segundos. Tenho aqui, aqui eu não tenho, 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 tenho. Delta S, 25. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho, não tenho, aqui eu tenho a posição final e inicial, e aqui eu tenho, tá? A aceleração é que eu quero determinar, então eu vou circular, ó. Quero determinar, quero determinar, quero determinar, quero determinar. Tá, agora qual fórmula eu vou utilizar? Eu vou utilizar a fórmula que vai sobrar somente a letra que eu quero determinar no exercício. Aqui eu quero determinar a aceleração, que está circulada. Nessa primeira fórmula, está faltando o valor da velocidade. Tá vendo? Eu risquei a velocidade inicial, risquei o tempo e quero determinar a aceleração. Mas eu não consigo determinar a aceleração porque aqui eu preciso saber a velocidade do corpo, a velocidade final. Então, essa fórmula aqui não dá para ser utilizada, porque eu tenho 2 letras, ok? A aceleração e a velocidade. Da mesma forma, é a verde aqui, não dá para ser utilizada. Muito menos essa aqui, porque aqui eu não tenho a posição final, não tenho a posição inicial, e quero determinar a aceleração, então não dá. Mas essa última dá. Olha só, eu tenho o deslocamento, tenho a velocidade inicial, tenho o tempo e quero determinar a aceleração. Então, observa que eu vou substituir todas essas letras por números, com exceção de quem eu quero determinar, que é a aceleração.
Então, utilizando essa fórmula, ó, ΔS V0t mais meio de AT quadrado. ΔS é 25. Velocidade inicial é zero. Todo número multiplicado por zero é zero. Então, aqui eu já vou colocar zero. Meio vezes A é quem eu quero saber. T ao quadrado é 5 ao quadrado. Olha, lembra? 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que dá 25. Então, 25 igual 1 vezes A dá A vezes 25 A sobre 2. Ó, igualdade entre fração, aqui existe o número 1, multiplica cruzado, sempre começando da letra. Então, vai ficar 25A igual 2 vezes 25 dá 50. Então, letra A. Aceleração está multiplicando 25 passa dividindo. Então, é K igual a 50 sobre 25. Então, a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu determinei a aceleração. Pessoal, desculpa. Essa aceleração, como a gente está falando sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, essa aceleração ela vai ser a mesma durante todo o percurso. Então, independente do tempo que passou, eu vou ter a mesma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou atribuir esse valor nos dados do enunciado, porque esses valores, a aceleração também vai me ajudar a determinar qual fórmula utilizar para descobrir o que ele quer saber, que é a velocidade final. Então, a mesma coisa. Eu vou riscar o que eu tenho, ó. Eu tenho a velocidade inicial, tenho o tempo, tenho o deslocamento. Aqui eu já vou riscar porque, olha só, tudo bem, eu tenho deslocamento, mas eu não tenho posição final nem inicial, então essa aqui eu não vou utilizar ela. Tenho deslocamento, né? E tenho aceleração. Aí eu te pergunto, qual fórmula eu vou utilizar nesse caso? Sendo que a velocidade final é quem eu quero determinar. Tá vendo? Olha só, vamos analisar de fórmula a fórmula. Fórmula em amarelo. Dá para utilizar? Sim, porque olha só, eu risquei todas as letras, com exceção da letra que eu quero determinar, que é a velocidade. Ok? Então, eu tenho uma única incógnita. Então, dá para utilizar. Em verde, a mesma coisa, dá para utilizar. A fórmula que está em rosa, presta bastante atenção, pessoal. Olha só, eu risquei todas as letras. Isso significa que não dá para utilizar essa fórmula, porque eu não tenho circulado a variável que eu quero encontrar. Então, aqui eu vou substituir tudo por número e aí vai ficar nisso mesmo. Eu não vou encontrar nada através dessa equação, tá bom? Dessa fórmula. Então, eu posso utilizar ou a fórmula em amarelo ou a fórmula em verde. Vou utilizar a verde, mas isso é uma coisa opcional. Vai dar a mesma coisa se caso você fizesse pela de amarelo. Então, vamos lá. Velocidade final é quem eu quero saber. Velocidade inicial é zero, e zero vezes zero é zero, mais duas vezes a aceleração, que é 2, ΔS, que é 25. Então, vai ficar, ó, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 25 dá 100. V ao quadrado igual a 100, aqui eu tenho que tirar a raiz. Raiz de 100, qual o número multiplicado? Duas vezes dá 100, 10 metros por segundo. Ok, pessoal? Então é isso. Sempre analisa qual fórmula você vai utilizar para você saber qual fórmula que vai utilizar. É só ir riscando e circulando a variável que você quer encontrar. Não tem erro, é bem simples. Na sequência dos slides, eu deixei mais 2 exercícios para vocês fazerem, que vocês vão fazer exatamente da mesma forma que eu expliquei, tá? Presta atenção que, como eu falei para vocês, na fórmula a gente utiliza as grandezas físicas na unidade padrão,
na unidade de medida padrão. Então, significa que a velocidade tem que estar em metro por segundo, a aceleração tem que estar em metro por segundo ao quadrado, as posições tem que estar em metros e o tempo tem que estar em segundos. Se não tiver, você tem que transformar, que nem aqui no número 5, olha só, a velocidade é 72 quilômetros por hora. Então, você tem que transformar para metros por segundo. Lembra como faz isso? Então, eu espero que lembre. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. E muito obrigada. Até breve.